Segundo Sêneca, a eutimia deveria ser algo que a gente deveria usar com frequência. É pensar no nosso caminho, na nossa trajetória, é pensar no nosso melhor. Aqui nós vamos trazer para uma reflexão baseada na psicanálise. O que impede você de seguir aquilo que você deseja? Muitas vezes nós construímos um caminho ideal, o caminho que a gente gostaria de seguir, aquilo que a gente gostaria de alcançar. Mas o que será na nossa mente que nos tira desse lugar, que nos tira dessa trajetória que a gente gostaria de seguir? E aqui a gente não fala só no contexto do que a gente vê aí, Netflix, daquilo que distrai a gente. Nós falamos de tudo, até mesmo da nossa própria mente. Quando envolvemos a psicanálise nessa ideia da eutimia, daquele nosso caminho, do que nós gostaríamos de alcançar, nós também poderíamos pensar aqui no contexto do por que será que a gente não consegue? O que será que desvia a nossa atenção? O que será que faz com que a gente não siga aquilo que a gente gostaria de seguir? É nesse sentido que nós precisamos pensar na nossa mente. Quando nós temos um propósito, quando nós temos algo que nós queremos alcançar, você pode até chamar isso de ideal. O que será que desvia a sua atenção? Muitas vezes o nosso ego ele vai deparar com situações que não são tão prazerosas. E isso pode acabar fazendo com que a gente busque alternativas que possam ser momentâneas, mas que, em todo caso, vai diminuir uma tensão do nosso corpo. Se você pensar bem, vão ter muitas coisas que acabam angustiando você no seu dia a dia. E a reflexão que a gente precisa ter é a seguinte: o que será disso tudo que você vive que impede você de viver aquilo que você gostaria de viver? Às vezes a gente vai encontrando alternativas para tamponar certas angústias, tamponar certas situações. Eu costumo dizer para as pessoas assim: a gente não consegue sair de onde a gente não entrou. E essa questão da eutimia, como Sêneca, um estoico, trouxe, é a seguinte: se a gente não adentrar a própria angústia, a gente não consegue lidar com ela. Se a gente, muitas vezes, ficar buscando alternativas, ficar buscando fugas para o nosso próprio processo, a gente não consegue entender o que tira a gente desse processo. No caso da psicanálise, se nós não conseguimos encontrar quais são as situações que impedem a gente de viver aquilo que a gente gostaria de viver, nosso ego sempre vai ficar buscando alternativas, vai ficar se acostumando com situações que levam a gente a prazeres que são mais momentâneos. Se nós assimilamos uma ideia de que prazeres momentâneos, prazeres transitórios, vamos chamar assim, são melhores do que outros prazeres, a gente vai se habituando a isso. Nosso ego sempre vai tirar a gente do contexto da nossa angústia. Então nós precisamos entender que nós precisamos entrar na nossa angústia para saber o que nós precisamos trabalhar. Se nós não trouxermos para nossa consciência essa ideia de angústia, essa ideia que tira a gente daquilo que a gente gostaria de viver, se nós não mergulharmos no conceito daquilo que deixa a gente incomodado, não tem como a gente sair desse lugar, não tem como a gente compreender. Outra situação que nós precisamos compreender também é que muitas vezes nós estamos evitando estar nesse outro lugar. Também é um processo aqui que a gente precisa trabalhar com o nosso próprio ego. Por que aquela situação seria tão ruim? Muitas pessoas chamam isso de procrastinar, mas vamos além da procrastinação, vamos além da ideia de deixar para depois. Vamos entender o conceito de que alguma coisa na nossa mente tira do nosso caminho. Então o que nós precisamos compreender? Precisamos compreender que esse caminho que nós precisamos exercer é o que justamente vai nos levar à ideia que nós gostaríamos de atingir, vai nos levar à ideia daquilo que nós gostaríamos de alcançar. Se você não se estruturar de uma forma a aprender a identificar aquilo que tira você do seu caminho, se você não olhar para você e entender que tem determinadas situações que tiram você do processo que você gostaria de entrar, você jamais vai atingir um determinado lugar que você gostaria de atingir. Lembre-se sempre, o nosso ego ele foi estruturado
para viver situações que não são perturbadoras. Então sempre vamos ser levados para ambientes, situações, decisões que tiram a gente de uma determinada perturbação. Então você precisa trabalhar no sentido de entender a sua angústia, no sentido de se colocar nesse lugar que é angustiante. Você só consegue sair de um lugar que você entrou. Nós não conseguimos sair de uma situação que a gente não tenha enfrentado. Nossas angústias, nossos conflitos, nossa percepção sobre nós também funciona dessa forma. Você define o seu caminho. Mas você precisa definir também aquilo que tira você do seu caminho e evitar determinadas situações como essas. Pense sempre, o seu caminho é trilhado por você. Não estamos aqui vendo num contexto clichê ou aquilo que você possa dizer que você sempre vê na internet. É que é justamente isso. Você é detentor do seu caminho, você é detentor da sua trajetória. E se você quer atingir alguma coisa diferente na sua vida, você precisa olhar para você e entender aquilo que está desviando a sua atenção, entender aquilo que está desviando o seu olhar. É você olhando para você. Um processo de análise traz isso, você olhando para você a partir daquilo que você mesmo está expressando. As nossas expressões muitas vezes substituem determinadas situações, ou seja, mais uma vez tirando a gente do nosso próprio caminho. Se você quer se manter no seu caminho, você precisa entender também aquilo que tira você e começar a refletir sobre isso. Não é simplesmente uma ação para que você possa se sentir menos angustiado. Se você quer se sentir menos angustiado, então entenda o que angustia você. Se você quer se sentir menos afetado, menos procrastinador, você precisa entender primeiro o que coloca você nesse afeto, o que coloca você nessa procrastinação. É refletindo sobre isso que você também consegue tomar decisões diferentes. Se você não olhar para você e entender o que tira você do seu caminho, você não vai entender também o que faz com que você não atinja aquilo que você gostaria. É hora de pensar sobre isso. Qual é o seu caminho e o que tira você dele? Saiba o seguinte: você faz o seu caminho. Não adianta olhar para outras pessoas, não adianta culpar ninguém. As suas decisões são suas e você precisa se responsabilizar por isso.